Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo amado. Tudo bem? Prazer, me chamo irmão Kaique. Vamos para mais um vídeo, amém? Vamos abrir vossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, amém? Amém, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13, amém? Vamos lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruídes uns aos outros. Agora vamos os frutos do Espírito e as obras da carne. Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e do Espírito contra a carne, pois se opõem um ao outro para que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a respeito dessas coisas vos falo, como Jesus falou outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Sejamos em espírito, andemos também em espírito, não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmãos, eu tenho aqui a minha Bíblia do expositor. Eu ganhei do meu pastor Renato. Amém? Ela tem todos os 105 mil versículos da Bíblia explicados, com mais alguns adicionais. Eu vou ler, irmãos, esses versículos explicados para vocês, tá bom? Gálatas 5:13. Porque, irmãos, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade da lei, e para viver uma vida santa. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, pelo fato de estar vivendo debaixo da graça. Não pense que o pecado não trará consequências, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Essa é a preocupação constante de Paulo. Como você usará a sua liberdade? Como você viverá a sua vida? Porque toda a lei cumpre numa só palavra, nesta. Apresenta o apóstolo Paulo dizendo como a lei é cumprida em nossas vidas. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Nisso toda a lei é perfeitamente obedecida. Isso pode ser feito, de fato será feito se o crente fizer cumprir fizer sempre da cruz de Cristo o objeto da sua fé. Em consequência, o Espírito Santo não dará o poder para fazermos o que devemos fazer. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, isso acontecerá, se o crente procurar viver sobre a lei. Vede que não vos consumais também uns aos outros. Se o amor estiver ausente, isso nos diz que a cruz está ausente, há brigas e disputas seguindo a lei. Digo, porém, andai, corrija esse comportamento, em espírito. Se fazemos isso, ao colocar nossa fé exclusivamente em Cristo e na cruz exclusivamente pelo meio que o Espírito opera. Romanos 8, 1-2. Já vou acabar, irmãos. Não concumprireis a concupiscência da carne. Isso prova a existência da natureza pecaminosa do crente, declara a consciência dos desejos pervertidos, como dito, a única maneira de não satisfazer a cobiça da carne é colocar nossa fé exclusivamente na cruz. Porque a carne, nesse caso dos desejos maus, cobiça contra o Espírito, é oposto ao Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, e só o Espírito Santo é que pode eliminar a carne. Ele faz isso, como já dissemos repetidas vezes, pela nossa fé, sendo colocada exclusivamente na cruz. Esses opõem uns aos outros. Esses dois nunca podem ser harmonizados. Como Paulo afirmou, a velha natureza tem que ser lançada fora, e o que só o Espírito Santo pode fazer. Para que não façais o que querem. Sem o Espírito Santo, que opera no meio da cruz, o crente não consegue viver uma vida santa. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei. Uma pessoa não pode seguir o Espírito e a lei ao mesmo tempo. Infelizmente, a maioria dos cristãos está tentando fazer, a menos que tenha um entendimento correto da cruz e com respeito à santificação. Você não pode ser devidamente guiado pelo Espírito, que opera exclusivamente dentro da estrutura da obra concluída de Cristo.
porque as obras da carne se manifestam com essas. Quando uma pessoa tenta andar qualquer tipo de lei, obras da carne manifestarão na sua vida: adultério, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedias, crutonarias, coisas semelhantes a essas. Se uma pessoa estiver andando na carne, Romanos 8:1, um ou mais desses pecados se manifestarão na vida dela. Uma única maneira, que quero dizer, realmente, a única maneira em que alguém poderá andar em vitória constante é entendendo que tudo que recebemos de Deus vem por meio da cruz. Por isso, a cruz deve ser sempre objeto da nossa fé. E sendo o caso, o Espírito Santo, que opera exclusivamente dentro do limite do sacrifício de Cristo, exercerá seu poder eficaz a nosso favor, o qual permitirá viver uma vida santa, acerca de quais vos declaro, como já vos disse. Refere-se ao fato que eu posso não temer a nomear os pecados específicos. Como se comete tais coisas não andarão no reino dos céus, no reino de Deus. Isso nos diz no Espírito que a nossa fé não estiver constantemente em Cristo na cruz, simplesmente não seremos bem sucedidos. Deus não tem dois caminhos de salvação e vitória, apenas um. Este é Jesus Cristo crucificado. Agora vamos ao fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito não são frutos, mas fruto. Eles devem ser considerados como um todo, o que significa que desenvolvem por igual amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há necessidade de lei, mas que o leitor entenda esse fruto é do Espírito Santo, não do homem. Ele pode ser desenvolvido se estivermos sendo guiados pelo Espírito. Só podemos ser guiados pelo Espírito se fizermos da cruz o nosso objeto da nossa fé. E os que estão na cruz de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Isso pode ser feito quando um crente entende que tudo foi feito por Cristo na cruz. Estamos sendo baseados na sua morte. Esse entenda o caso, como já disse repetidas vezes, a cruz deve ser sempre tirada da nossa fé, pois apenas é por esse meio que os resultados são obtidos. Se vivemos o Espírito, andamos também o Espírito. Andar se refere ao estilo de vida. Essa passagem afirma tanto a nossa vida como a de santidade são uma obra do Espírito Santo. Ela opera a salvação e a santificação, ambas realizadas pelo princípio da fé. Isso refere à cruz, sempre sendo objeto da nossa fé. Muitos sábios receberam a vida espiritual, que diz respeito à salvação. O domínio da fé acreditam que apenas poderão obter santificação por meio das obras. Isso é um grande erro. Isso nunca traz vitória. Quem em Cristo na cruz, tanto para a santificação como para a justificação, introduz numa vida de poder e vitória, que é o único meio pelo qual ela pode ser obtida. Não sejamos cobiçados de vanglórias, o que é um sinal de que a pessoa está funcionando segundo a lei. Irritando-nos uns aos outros, autojustiça, invejando-nos uns aos outros. Essas são as obras da carne e manifestarão a nossa fé, se a nossa fé estiver em outras coisas além da cruz. Agora, irmãos, passados 8 minutos, vamos para a explicação do nosso texto. Amém? Vamos lá. Irmãos, nós somos chamados à liberdade da lei e do pecado para viver uma vida santa. Não devemos usar da nossa liberdade para pecar ou dar lugar à nossa vontade, cobiça e omissão pecaminosa, mas usar dessa liberdade para servirmos uns aos outros em amor e não se devorando com invejas, ódios, discórdia, rivalidade, ira, heresias e homicídios. Mas se vós mordeis uns aos outros, diz o versículo da Bíblia, não devemos nos morder, se irar um contra os outros. Temos que ser pacientes para não se devorar uns aos outros, nem mentir contra os outros, ou cobiçar, mas ter paciência e longanimidade. Paulo diz, andemos em espírito, não assistindo jogos, mas fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Então temos forças para não satisfazer a vontade da carne. Posso dar uma frase? Existe uma frase que diz, existem dois seres colossais brigando entre a gente. Vamos supor um exemplo agora. O urso, ele é a carne. O leão, ele é o Espírito Santo. Agora, aquele que a gente alimentar mais é quem ganha. Quem você tem alimentado mais, o Espírito Santo ou sua carne? Não que o Espírito Santo precise de um alimento, mas você precisa alimentar seu espírito para ele ganhar essa guerra entre a carne e o espírito, fazendo as coisas de Deus.
oração, jejum e ler a leitura bíblica. Os nossos desejos carnais se opõem ao do Espírito Santo, ou seja, de Deus, pois estamos em uma carne e essa carne herdou o pecado de Adão. Por isso temos escolhas a fazer a vontade da carne e a do Espírito. Nós muitas vezes obedecemos aos desejos concupiscíveis do pecado de nosso coração, não de nossa mente. O pecado opera em nós a fim de que nós não obedecemos à verdade. O Espírito Santo opera em nós a fim de sermos santos separados a Deus, e não obedecemos à vontade da carne. Como achar alguém que é guiado pela carne? Então, como que a gente acha alguém, irmãos, que é guiado pela vontade da carne? Vou só abrir minha Bíblia. Como achar alguém que é guiado pela carne? As obras da carne se manifestam aqui estão. Como que a gente acha? É só ver o que essa pessoa manifesta, se é o fruto do Espírito ou se são as obras da carne. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, invejas, homicídio, bebedeiras e outras coisas semelhantes a essas. Ou seja, uma pessoa que bebe, ela é carnal. Uma pessoa que se rebela, ela é carnal. Uma pessoa que mente, ela é carnal. Uma pessoa que tem rivalidade com muitas pessoas, ela é carnal. Uma pessoa que tem muito ódio, ela é carnal. Uma pessoa que tem muita discórdia, ela é carnal. Uma pessoa que se ira todo o tempo, ela é carnal. Uma pessoa que é idólatra, adora outro Deus, adora futebol, ela é carnal. Amém? Essas são as pessoas carnais. Agora, irmãos, abrindo minha Bíblia novamente, lá em Gálatas. Vamos deixar aberto para o próximo versículo também. A palavra de Deus diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. As coisas como quem bebe, como quem adultera, como quem mente, como quem tem muita discórdia, como quem se ira contra o seu próximo. Amém? Não vão herdar o reino de Deus, não vão entrar no céu. Então não é qualquer pessoa que morre que vai para o céu. Amém? Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Agora vamos citar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aquela pessoa que é boa, ela é cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa que ela tem fé, ela é cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa que é benigna e paciente contra os erros dos outros, ela é uma pessoa salva. Ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que ama muito de todos, sem exceção de pessoas, ela é uma pessoa salva, cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é alegre, ela é cheia do Espírito Santo, dependendo da ocasião, irmãos. Tem pessoas que se alegram com a maldade e outras que se alegram com a bondade. O cheio do Espírito Santo se alegra com a bondade. Amém? Essas pessoas são pessoas cheias do Espírito Santo. Se andarmos com Deus, venhamos dar esses frutos. Não adianta dizer, eu ando com Deus, mas dar os frutos da carne. Venhamos dizer, andamos com Deus e nossa vida manifesta os frutos do Espírito. Amém? Que não desejamos ser gloriosos ou tentarmos ser aplaudidos pelos outros, provocando nós uns aos outros, invejando ou cobiçando o que é do outro. Amém? Agora vamos aplicar esse texto em nossas vidas. Amém? A minha pregação consiste em ler o texto, entender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Amém? Agora vamos aplicar. Nós devemos amar uns aos outros e não ficar buscando vanglória. Não devemos ser discordiosos com nossos irmãos em Cristo, ou nossa própria família, ou até mesmo com o nosso vizinho. Que nós venhamos andar em espírito, em oração, porque temos guerras e devemos ser espirituais, fazendo coisas espirituais, que no caso são jejum, oração e ler a Bíblia. Amém? Mas se andarmos em espírito, teremos seu fruto. E se nós realmente estamos em Cristo, não praticamos as obras da carne, porque quem anda em espírito não satisfaz a vontade da carne. Amém? Que não busquemos glória ou cobicemos o que é dos outros, invejando-nos. Paulo está falando, agora vamos ver para quem Paulo está falando. Paulo está falando para a igreja de Gálatas. O problema é uma igreja, um corpo maculado pelo mancha do pecado, uma veste que um dia foi branca e reluzente, agora totalmente suja de trevas, suja do pecado. O texto está ensinando que devemos andar em Deus negando a si mesmo, negando seus desejos, sendo luz do mundo. Amém? Uma vida carnal e uma vida com Deus, o Espírito agindo e habitando nós. O que isso deve dizer? Uma vida carnal e uma vida com Deus. Uma diferença. O Espírito de Deus agindo e habitando em nós, naqueles que negam-se a si mesmo todos os dias. Amém, irmão? Problemas são... Aqui, quais são os problemas dessa igreja de Gálatas? Os problemas são cristãos carnais, guiados pelo diabo. Se andarmos com Deus, ou seja, em Espírito, não cumpriremos nossos desejos carnais. Deus não ajuda a não pecar com o fruto do Espírito. Isso significa... O que significa para os ouvintes originais?
Isso significa para os Gálatas uma palavra de sabedoria, guia e exortação. O que isso revela sobre Deus? Revela que Deus é gracioso e onipotente, capaz de ajudar em nossa vida pecaminosa, ou ser ajudado no pecado. O que isso revela sobre o homem? Que o homem é brutal, pecador, igual a Satanás. Irmãos, agora eu vou indicar 2 livros a vocês, amém? Olha aqui, irmãos. Homens de Oração, M. Balance, é um kit. E o Propósito da Oração, amém? Quem quiser pintar, ó, tá aqui, ó. É um livro pequeno, mas é um livro muito bom, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tchau. Compartilha, eu vi tudo no comentário e você viu que você viu até o final. Tchau, Deus abençoe.